Cristiane Souza, sou autora de literatura para gente miúda, tenho uma experiência de mais de 25 anos com aulas particulares e hoje nós vamos conversar sobre como despertar mais interesse do seu filho pelo aprendizado. Vamos lá? Lembro que o objetivo desse canal é ajudar você a alfabetizar o seu filho em casa, mesmo que você não tenha nenhuma experiência anterior com o ensino e que tenha pouco tempo para isso, ok? Então, eu separei aqui alguns pontos que vão te ajudar, que vão ajudar você que gostaria de despertar maior interesse de aprendizado no seu filho. Porque você não quer só que ele aprenda, né? Você quer que ele goste de aprender. Então, o primeiro deles é, pasme você, rotina. Isso vai ajudar muito o seu filho gostar de estudar. Ele vai esperar aquele momento. No começo ele pode até esperar aquele momento, não com muita vontade, não com muita alegria, mas ele vai saber que aquele momento virá. E de tanto ele saber que aquele momento virá e de ele se acostumar com ele, ele tende a gostar muito mais, a se interessar muito mais pelo momento. Então, estabeleça uma rotina. Agora, é claro, de preferência, ainda mais que a gente está falando de gente miúda, né? Uma rotina brincante, algo que seja gostoso, prazeroso para a criança, tá? Tem várias dicas, eu já compartilhei algumas aqui com vocês. Tem também um método, né, específico que eu gosto de passar, né, para você alfabetizar o seu filho em casa. Mas essas atividades, esse ambiente brincante, ele vai além de você ter uma atividade pronta para isso. Ele tem a ver com esse teu espírito leve, brincante. Você realmente está tendo um momento de aprendizado e de crescimento, de ensino e de aprendizado com seu filho. Esse momento, ele tem que ser prazeroso não apenas para a criança, tem que ser prazeroso para você. E a rotina vai te ajudar muito nisso. Agora, eu vou te apresentar o segundo ponto, mas antes disso, deixa eu te lembrar para se inscrever aqui no canal, né? Então, se inscreve no canal que toda semana tem 2 vídeos novos para você, ok? E se você já está inscrito e não ativou o sininho ainda, aproveita agora para ativar. O segundo aspecto que eu tenho aqui é estar presente, totalmente relacionado com o anterior, quando eu falei da rotina. Porque essa rotina é importante para você também. E é um exercício estar presente. Estar presente de fato, estar com a criança naquele momento. São 40 minutos preciosos com ela. Nossa, Cris, você falou 40 minutos, é isso mesmo? Sim, 40 minutos. Passa rápido. Eu garanto que você muitas vezes já colocou um alarme, alguma coisa, dizendo vou ficar na rede social só 30 minutinhos. E quando você viu já tinha se passado 1 hora, não é verdade? Então, 40 minutos é pouco tempo, gente. É rápido. Coloca ali um reloginho ou utiliza um tomatinho, né? Aquele do método Pomodoro. Outro dia eu converso com vocês sobre o método Pomodoro. Eu fazia com um dos meus filhos, o Pomodorinho. Era muito legal. Então, você pode colocar ali um tempo, usar um desses programadores de celular, mas para não ficar mexendo no celular, pode ser esse que a gente utiliza na cozinha. Você encontra nessas lojas de utilidade e não é caro, gente, sai bem baratinho mesmo. Que você vira ele assim, dá um tempo e ele fica ali, ele desperta, né? Um despertadorzinho para 40 minutos, 30 minutos. É tempo suficiente para você construir um bom momento de aprendizado. Uma aula super rica de conteúdo e de prática, tá? Então, esteja presente. Faça um exercício para estar presente. Deixe o celular totalmente desligado, desabilite as notificações, deixe sem volume, deixe longe de você, tá? Então, esteja presente. Isso vai fazer com que a criança se interesse mais, porque eles respondem a nós. Não é você que fica reagindo à criança. Você age e a criança reage a você. Então, se mantenha presente e a criança terá mais interesse por aquilo que você está compartilhando com ela, ok? Um outro ponto aqui que ajuda demais e que até eu já mencionei aqui de vários outros modos, é que ele é bem relacionado com o último ponto, tá? Que é conhecer os gostos, os interesses da criança. Faça perguntas, se aproxime dessa criança. Conhecendo mais a criança, você consegue trabalhar o último ponto, a cerejinha do bolo, que é utilizar um conteúdo que atenda essas necessidades, que atenda essas curiosidades que ela tem. Quando você prepara um conteúdo, quando você utiliza daquele que é o conteúdo de curiosidade da criança, ela vai
se interessar muito mais. Um dos meus filhos, ele gosta muito de mangás. Eu nunca entendi muito disso, mas eu fiz um esforço tremendo para conversar com ele sobre isso, para entender um pouquinho desse universo, porque era algo que para ele era interessante. E com isso, eu consegui estabelecer um vínculo. É o que ele gosta de ler até hoje, é o que ele lê. Ele lê mangás, né? E tá tudo certo. Quem disse que ele precisa ler aquilo que é dito para ser lido? Eu acho curioso quando as pessoas dizem: ah, fulaninho não gosta de ler. Eu não gosto de ler. Eu sempre rebato com muita educação, mas eu rebato. Não é que não gosta de ler, não está lendo o conteúdo que gosta. Porque todo mundo gosta de ler. Basta a gente ler aquilo que é interessante pra gente. Faça um teste. Faça um teste com você mesmo. Comece a ler sobre um conteúdo que você gosta. Ah, mas eu nem sei sobre o que eu gosto. Opa! Então, cuidado. Dá uma olhadinha aí primeiro no que você tem seguido nas suas redes sociais, o que você curte, né? O que você tem colocado o coraçãozinho ali, o dedinho. Se você olhar o próprio histórico do que você tem curtido ou acompanhado, você vai conseguir descobrir sobre o que você gosta ou do que você gosta. Então, isso é importante, a gente entender e conhecer da criança qual que é o interesse dela. E a partir desses interesses, a gente construir todo o aprendizado. Isso faz com que o aprendizado seja mais leve, seja mais interessante. E cada vez mais a gente fala de multidisciplinares, né? Que é a gente ter vários conteúdos que se casam, que se conectam. Isso nada mais é do que aproveitar o interesse da criança para trabalhar diferentes conteúdos. Eu vou citar o exemplo de uma aluna minha, uma aluna que eu tive. Ela já era mais velha, não era uma aluna de alfabetização. A mãe dela, a principal queixa, ela não gosta de ler. Recomendação que ela já tinha recebido da pedagoga na escola. Ela tem que ler, mãe, ela precisa ler. E a menina não conseguia ler. Ela lia uma página num sacrifício terrível. E daí, conversando com a mãe e conversando com a menina, eu falei, descobri o que era que ela gostava. Ela gostava de ginástica. Opa! Vamos procurar alguma coisa que fale sobre ginástica. Foi difícil encontrar um conteúdo. Encontramos uma biografia de uma ginasta. E ali ela começou a aventura dela pelo mundo da leitura. Ela começou a ler essa biografia dessa ginasta, se identificar com a ginasta, com gostos, com o que ela fazia, com os movimentos. Ela entendia aquilo que ela estava escrevendo, que ela estava vivendo. E com isso, ela começou a gostar daquele conteúdo. Quando eu parei de dar aula para ela, isso 2 anos mais ou menos depois, ela já estava lendo, não é como se fosse algo progressivo, tá? Já estava. É no sentido de que para ela aquilo nem era mais o suficiente, saber da história de uma ginasta. Ela queria falar mesmo da ginástica. Então, ela estava lendo livros de educação física que abordassem especialmente a ginástica artística. Olha que bacana. É bem isso. Quando a gente tem interesse por algo, é esse conteúdo que a gente deve trabalhar. Então, use e abuse. Tem uma criança que gosta de dinossauros? Ah, vamos fazer tudo de dinossauros. As frases serão sobre dinossauros, tá tudo certo. É um conteúdo que para ela vai ser interessante e ela vai esperar com alegria esse momento. A criança gosta de dança, né? Ela gosta de falar sobre ursos, ela gosta de falar sobre pedras, sobre rochas, né? E existem curiosidades muito interessantes mesmo. Um dos meus filhos gosta muito de pedras, de rochas, por exemplo. Verdadeiras aulas de ciências aí com rochas, geografia, enfim. Mas não apenas isso. Dá para você trabalhar conteúdos matemáticos, né, com as pedrinhas e daí já falar sobre aquela pedra. Enfim, como o objetivo aqui é a alfabetização, a gente vai construir várias frases, vamos realizar as primeiras leituras com conteúdos que envolvam esse item de interesse da criança, que é pedra, que é rocha, que é terra, que é plantas, ok? Então, esse fecha aí com uma chave de ouro, né? Que é realmente você conhecer a criança. Vamos relembrar? Eu vou relembrar aqui com você quais são os pontos para você despertar o maior interesse da criança pelo momento de estudo, pelo aprender, para que ela goste de aprender. Então, primeiro ponto, estabeleça uma rotina. Isso vai ser importante não só para ela, viu? Para você. Segundo ponto, seja presente, esteja presente. Não precisa estar o tempo todo com a criança. É o exercício de estar presente durante aquele momento. Terceiro, conheça a criança, tenha a curiosidade de saber sobre o que ela gosta, sobre o que ela se interessa.
quais são as emoções, os desejos, as necessidades e aproveite disso para trabalhar nosso último ponto, que é fazer algo que seja sob medida para ela. Eu não comentei aqui esse outro como um desejo de algo que ajude a criança a gostar mais de aprender, mas que ajuda bastante também é a criança perceber a utilidade daquilo, tá? Só que isso não ajuda ela a gostar de aprender. Isso ajuda com que ela perceba que é útil aprender aquele conteúdo. Então demonstre a utilidade para ela sempre que possível. Escreva na frente da criança, mostre para ela por que você precisa da leitura, por que você precisa e quando você utiliza a escrita. Então, isso também é interessante. Converse com ela sobre essas utilidades da leitura e da escrita, ok? Mas isso, como eu disse, é um bônus aí e, de fato, ele ajuda a criança a perceber a utilidade e, quem sabe, se interessar por estudar mais, mas não que ensine ela e desperte nele aquele gosto, aquele desejo, aquela vontade de estudar, ok? A vontade de estudar, a vontade de aprender vem mais desses outros itens que eu comentei com você agora há pouco, tá bom? Então você que ficou até agora aqui comigo, curte esse vídeo, compartilha, deixa seu comentário e sugere novos temas, novos conteúdos que você queira que eu traga aqui para você, tá bom? Um beijo grande e até o nosso próximo vídeo.